Bom, galera, vamos continuar a explicação agora na quinta questão, tá? Vou voltar aqui nessa quinta questão que alguns alunos ficaram com dificuldade. Observa aí que você tem algumas unidades de medidas iguais e outras unidades de medidas que não são compatíveis, ou seja, elas são, aqui na letra C você tem massa e massa, na letra D você tem comprimento e comprimento, mas elas não são compatíveis. Formei grama para quilograma, dividindo por 1000. Tá? Para transformar de grama para quilograma, você divide por 1000. E se você quisesse transformar de quilograma para grama, você iria multiplicar por 1000, certo? Dividindo então 500 por 1000, deu 0,5 quilogramas, dividido por 2 quilogramas deu 0,25. Aqui na letra D, nós temos unidade de comprimento de quilômetro para centímetro. Nós vamos multiplicar por 100.000, certo? E se for de centímetro para quilômetro, você vai dividir, ó, 5 vezes aqui por 10, ó. Você vai dividir 5 vezes por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10, até chegar em quilômetro, tá? Tá aqui o centímetro, ó. Veja que anda 5 casas aqui, certo? Então, nesse caso, eu optei em transformar o quilômetro para centímetro e multipliquei por 100.000. Então, ficou 1.600.000 centímetros, dividido por 6.400 centímetros, que deu 250. Centímetro com centímetro pode, quilômetro com quilômetro pode, mas quilômetro com centímetro não pode, tá? Na questão 6, eu já tinha feito com vocês, né? No exame haviam 180 candidatos, tendo sido aprovados 60. Qual é a razão entre o número de aprovados e reprovados nesse sistema? Então, é o seguinte, primeiro você anota aqui, ó, o total, que foi 180, tá? Menos os aprovados, o que sobrar é reprovado. Então, você faz a diferença aqui, ó, que dá 120 reprovados. E a questão, ela quer a razão do número de reprovados e aprovados. Então, 120 foram reprovados, 60 aprovados, que dá 2. Então, a razão é de 2, ou seja, o dobro de alunos reprovados aqui, ó, em relação aos aprovados, tá? Questão 7. Numa sala com 50 alunos, 15 são mulheres. Determine. Primeiro vamos anotar os dados e identificar qual a quantidade de mulher e de homem e o total. Então, 50 é o total, menos 15 que são mulheres, o que sobrar vai ser homem. Então, nós temos 35 homens aí, tá? Na letra A, ela diz o seguinte: qual é a razão do número de homens para o número de mulheres? Essa palavra para significa divisão. Então, você vai dividir o número de homens, que é 35, pelo número de mulheres, que vai dar 2,33. Na letra B diz assim: a razão do número de mulheres para o total de alunos. Então, o número de mulheres é 15, o total de alunos 50, dividindo dá 0,3. Na letra C, presta muita atenção na C, tá? De cada 10 alunos, quantos são homens? Então, gente, quando aparecer esse tipo de pergunta, você tem que colocar primeiro o inteiro, toda a informação que você tem, e depois o que a letra C está pedindo. Então, tem aqui, ó, primeiro anota o total, que tem 50 alunos, 50 pessoas, tá? 50 pessoas. E aqui embaixo eu coloco o número de homens em relação a esses 50. Ou seja, imagina aí uma sala com 50 pessoas. Então, você já anota aqui em cima 50. Agora, desses 50, 35 são homens. Mas a questão quer saber o seguinte: se for numa proporção de 10, de repente você escolhe apenas 10 pessoas. Quantos podem ser homens? Então, tá aqui o X, que é o valor desconhecido. Perceba que você tem aqui, ó, a igualdade de fração. Quando a gente tem igualdade de fração, a gente faz o quê? Regra de 3. Multiplica o 50 vezes o x e o 10 vezes o 35. Tá? Então, tá aqui, ó, 50 vezes x igual a 10 vezes 35. 10 vezes 35 é 350. E quem está aqui multiplicando com o x vai passar dividindo, ou seja, quem estiver multiplicando com o x vai ficar embaixo sempre. Então, vai ficar 350 dividido por 50 dá 7. Então, vamos agora entender um pouco, ó. De 50 pessoas, 35 são homens. Então, de 10 pessoas, 7 vão ser homens, tá? Se você quiser saber se a sua respostinha está certa, você vai fazer o seguinte, ó. Pega uma calculadorazinha. Aí, se você quiser, não é razão que a gente está trabalhando, não é proporção, divido 50 pelo 35.
Deu 1,4. Pronto. Agora, divida o número 10 pelo 7 e tem que dar a mesma resposta. Tá vendo? 1,4. Então, elas são proporcionais, ou seja, esse lado da fração é igual ao segundo lado da fração. Isso é razão, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo que dá o mesmo valor. Vamos para a letra D, ó. De cada 20 alunos, quantos são mulheres? A mesma coisa, ó. Coloca o total de alunos, e embaixo coloca a quantidade total de mulheres. E aqui é o que a questão quer saber, ó. Ele quer saber de 20 pessoas, quantas vão ser mulheres? Então, o passo é o mesmo, tá? Você vai ver que no final a resposta vai dar 6, ó. Se 50 é o número de alunos e 15 forem mulheres, então de 20 alunos, 6 vão ser mulheres. Faço o teste mais uma vez, ó. 50 dividido por 15 dá 3,3 e 20 dividido por 6 também vai dar 3,3. Está correta a sua resposta. Na questão 8, ele diz assim: dois quadrados têm respectivamente 3 centímetros e 6 centímetros de lado. Essa figura eu coloquei agora, tá? Mas ela é desnecessária. Qual é a razão, ou seja, qual é a divisão do primeiro quadrado para o segundo, em área? Então, primeiro você tem que calcular a área, tá? Como é que a gente calcula a área? Multiplicando lado vezes lado. Então, eu calculei aqui, ó, a área do primeiro e a área do segundo. Depois dividi o 9 pelo 36, né? Porque aqui, ó, 3 vezes 3, 9, que é o primeiro quadrado. A área do segundo é 6 vezes 6, 36. Quando eu divido, dá 0,25. Ou seja, o primeiro quadrado é 1/4, né, menor que o segundo quadradão aqui, tá bom? 0,25 é 1/4. Divida aí 1 por 4, que você vai ver que dá 0,25. Questão 9. Numa classe de 40 alunos, 8 foram reprovados. Então, vamos descobrir quantos são aprovados, né? Primeiro, então, tá aqui, ó, o total é 40. 8 foram reprovados, então o que sobrou é aprovado. Então, vai sobrar 32, tá? Determine a razão entre as reprovações e as aprovações. Então, as reprovações foram 8, as aprovações 32, ou seja, também dá 1/4, deu 0,25. Então, ele quer saber o seguinte, vamos entender, ó, o número que está aqui em cima é o quê? É o de reprovações. Então, quando o número está aqui em cima, a resposta vai ser em relação a esse número. Então, 0,25 corresponde a 1/4 dos alunos, tá? Que foram reprovados. Então, 8 está correspondendo aqui a 1/4 desse total. Agora, a questão 10, ela dá para você aí, ó, um primeiro sistema e o segundo sistema. A dica é, ele quer saber a razão entre esses dois sistemas. Resolva o primeiro e depois você resolve o segundo, tá? Então, eu fiz aqui o seguinte, ó. Tem 1 menos 2/3, tá? Tava assim a questão. 1 menos 2/3. Quando eu não tenho nada embaixo do número, eu vou botar aqui em 1, para ficar duas frações. Aqui desse outro lado, a mesma coisa, tem 2 menos 1/6. Então, tá aqui, ó, 2 menos 1/6. Onde não tem nada embaixo, eu coloco 1. E tem uma coisa bem interessante. Veja que entre essas frações existe um sinal de menos. Tá? Se fosse um sinal de menos ou um sinal de mais, já faça direto o MMC, tá? Então, o que é que foi que eu fiz? Eu fiz o MMC aqui, de 3 e de 1 e de 6 e de 1, né? E dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, tá aqui, ó. 3 dividido por 1, 3, multiplicado por 1, 3. 3 dividido por 3, 1, multiplicado por 2, ó, tá aqui. 3 menos 2, 1. Dividido por 3 deu 1/3. E fiz a mesma coisa nessa segunda parte. E agora eu vou fazer a razão dessas respostas. Então, 1/3 dividido por 11 sobre 6. Agora você tem outra operação, ó, com fração, é divisão de fração. Como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? 1 vezes 6, 6. 3 vezes 11, 33. Então, simplificando por 3 em cima e embaixo, vai dar 2 sobre 11. Tá? Aqui são operações. Igualdade de fração, você faz regra de 3. Soma ou subtração de fração, você faz o MMC. Divisão de fração, você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.